Olá a todos, tudo bom? Vamos aqui hoje fazer um estudo rápido. Está acontecendo algumas coisas no mundo e eu fiz algumas pesquisas de acordo com algumas coisas que eu já sabia e eu acreditei que seria interessante compartilhar, né? Não vou me delongar muito, porque eu não sei quanto tempo vai demorar esse estudo, mas nós vamos aqui trazer algumas notícias. A primeira coisa que eu vou falar com você é o seguinte: nós vamos usar algumas inteligências artificiais. Não queremos as opiniões dela, nós só estamos aqui para recolher fatos. E nada melhor do que a inteligência artificial, porque ela consegue de forma rápida nos dar as notícias que a gente precisa. Ultimamente, não sei quem vem acompanhando, vem tendo umas notícias sobre os Estados Unidos entregar alguns materiais sobre extraterrestres. E é sobre isso que a gente vai se deter hoje. A primeira coisa que eu vou pedir aqui é faça um resumo das últimas notícias sobre UFO, né? UFO, que eles costumam chamar, né, desse questão, ou OVNIs também, de hoje. Eu vou botar a data porque eu quero trazer para vocês aqui as notícias que estão acontecendo exatamente hoje, para vocês entenderem. Depois eu vou mostrar algumas coisas. Aqui está se pesquisando. Essa aqui é a Perplexity. A Perplexity é a melhor inteligência artificial para pesquisar alguma coisa porque ela costuma só ir em sites mesmo. Ela não busca muito do seu próprio banco de conhecimento. É interessante que a gente conheça a inteligência artificial porque eu sei que tem muita gente da verdade presente que se afasta dela, mesmo não sabendo o que é, mas se afasta. Falo isso porque quando eu conheci, eu também me afastei. Mas depois de um tempo, eu comecei a entender como ela funcionava e vi que ela pode ajudar bastante, principalmente quanto a buscas, quanto a notícias. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande biblioteca, né? E a inteligência artificial é aquele bibliotecário. Eu vou para ele e vou falar, olha, eu quero sobre tal assunto. O que é que eu posso saber sobre, por exemplo, câncer? Se eu vou na biblioteca, o bibliotecário vai lá naquela área pequenininha onde tem os livros de saúde e vai me trazer os livros que tem a ver com câncer. E ali eu vou e abro cada livro e vou pesquisando. Era assim que acontecia antigamente. Hoje em dia, todo conteúdo textual, todo conteúdo escrito pela humanidade está dentro dos bancos de conhecimento das inteligências artificiais. E ela nos torna um bibliotecário bastante eficiente. Se eu busco alguma coisa, ela vai lá na raiz, tudo que já foi escrito por aquilo, naquele assunto, e vai me entregando. E isso facilita bastante para você conseguir entender como a humanidade pensa em certas situações e entender certos pontos também. E vendo isso, a gente tendo um filtro, né? Claro que é o nosso filtro de fé, doutrinário, nós conseguimos fazer pesquisas eficientes, entender muitas coisas como nós vamos ver aqui. Peço até uma oportunidade para chegar até o final dessa pesquisa. E isso soma bastante com os conhecimentos que nós já temos. E nós vamos ver isso hoje. Então vamos lá. Olha o que aqui diz, né? Em 9 de 5 de 2016, as principais notícias sobre o UFO e OVNI giram em torno da divulgação inédita dos arquivos, é, divulgação inédita de arquivos pelos governos dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump, ocorrida no dia 8 dos 5. Então, dia 8 dos 5, ontem, Donald Trump, ele divulgou notícias sobre OVNIs e UFO. Aí a gente pode entrar aqui na fonte, por isso que o Perplexo é interessante. Estados Unidos divulgam arquivos que documentariam OVNIs e vamos ver aqui, e vida extraterrestre.
Então ele trouxe vários arquivos, várias fotos, vídeos, muitos assuntos sobre a questão de vida extraterrestre. Eu não vou ler aqui, cada um pode fazer sua pesquisa, eu não vou me adentrar muito nisso, porque nosso assunto, na verdade, será outro. Desculpa, eu estou saí de uma gripe, ainda estou tossindo. Olha só, o Departamento de Guerra liberou documentos, fotos, vídeos e relatórios sobre fenômenos anômalos não identificados, né, que aqui tem a sigla, incluindo imagem de missões Apollo e investigações do FBI e Pentágono, disponíveis no site war.gov.ufo. Nós vamos entrar aqui nesse site, porque eu quero mostrar para vocês, meu irmão, que está dentro dos sites oficiais dos Estados Unidos. Isso daqui, aqui você vai ver a imagenzinha do Pentágono. Deixa eu dar um zoom. Você vai ver a imagenzinha do Pentágono aqui. É um site oficial do governo. Não é fake news, não é pessoas, como é que a gente pode dizer, conspiradores, né? Não. O próprio governo dos Estados Unidos, que nós cremos ser a besta que se levantou da terra, ele nos traz essas informações, dizendo que sim, eles já detectaram diversos movimentos que eles não sabem explicar de vidas extraterrestres, ou seja, de coisas que não são desse mundo. Certo? Vou entrar aqui agora no meu Instagram e eu acho que aqui é o mesmo Instagram que eu tenho no celular. Eu vou fazer aqui, eu tenho aqui uns arquivos salvos, e eu vou te mostrar o que é que vem mostrando, né, nesses arquivos. Imagens na Turquia, de 2008. Deixa eu ver mais. Isso aqui foi outra coisa que eles encontraram. Isso é um helicóptero da Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, 2, e aí tiveram essa imagem aí, e eles não sabiam o que era isso daí. Aqui é outro, um rapaz que ele pega as imagens em baixa resolução e bota em alta resolução, né? Então isso aí tudo avistamento que liberaram, e ele está trazendo essas visões. A mesma coisa aqui, né? Aqui já também a mesma coisa, ele vendo em cima da Lua, né? Aqui outros. Aí vem aqui algumas notícias que eu gravei. O governo dos Estados Unidos divulga arquivos sobre OVNIs e vida alienígena. Veja fotos. Aqui é da Terra, né? Aquela central de notícias. Aqui é o povo lá na Lua, aí viram isso daqui. Essa luz. Aí aqui vai falar também. Aqui é outros vídeos. Isso aqui é até um ufólogo, né? Agradecendo a Trump pelos vídeos que eles entregaram. Aqui é outras coisas, né? Que eu venho salvando, que não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje. Aqui, quem sabe, para um outro vídeo. Então veja que hoje o que está falando na internet é isso daqui, ó. Revista UFO, aí você vai ver. O que está vindo aqui de exploração é mais essas questões dos extraterrestres, né? Tá rondando toda a internet. Toda a internet. Eu salvei um vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui no grupo do nosso ministério, que foi esse daqui. E o interessante desse vídeo, percebe, isso aí é uma estrela, essas barras pretas são os códigos lá que fica na tela dos aparelhos de guerra lá do Pentágono, né? Aqui deve estar registro de latitude, longitude. E veja que tem o mesmo formato de uma estrela. E o interessante é que ontem, quando eu estava, antes disso aqui acontecer, antes de eu ver essas notícias, eu decidi estudar sobre a vida de Cristo, novamente, ler ali os evangelhos, né, que é o que nós precisamos aprender, porque ele é o nosso modelo. E ali eu estava em Mateus 2 e falou sobre a estrela de Davi.
que funcionou para os reis magos como um GPS. Quando nós vamos à Bíblia, deixa eu abrir aqui, vamos lá em Mateus 2, ver a questão dos três magos, né? Perturbou-se, e tu, Belém, aqui, eis uns magos vieram do Oriente, de Belém, dizendo, né? Onde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Viemos a adorá-lo. E aqui no final vai dizer mesmo assim, que eles, e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, servindo como GPS, andando, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela se deteve ali em cima do local aonde Jesus nasceu, certo? Então a gente vê que nós sabemos, pelo espírito de profecia, que essa estrela era um conglomerado de anjos, certo? E essa estrela se movimentou, parou em cima de onde ficou, onde o menino estava, no menino Jesus, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então eles olharam para a estrela, então era algo visível, algo que estava ali em cima deles, e eles ficaram extremamente alegres por aquilo. Beleza. Conglomerado de anjos, certo? Nós sabemos que nos últimos dias Satanás ele vai vir com um grande engano. Vários pontos que vai trazer um engano. E esse engano ele é tão poderoso que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Certo? Já existe vários vídeos na internet falando sobre isso. Não sei se já chegou ao seu conhecimento, mas hoje nós vamos lidar de uma forma mais, como é que a gente pode dizer, didática. De uma forma mais, eu considero mais eficaz, porque nós vamos fazer algo testável, certo? Já existe no mundo algo que tem muito a ver com os extraterrestres. O mundo já fala de extraterrestre há muito tempo, só que a gente sempre lida com extraterrestre como teoria de conspiração. É sempre pessoas loucas falando. Existe um programa mesmo chamado Alienígenas do passado. Esse programa é um programa do History, é um canal History, e é apresentado por esse homem aqui, né? Esse homem aqui, ele apresenta, e o foco dessa série, para quem nunca assistiu, é a seguinte: esses homens que têm uma religião deles, uma religião que eles acreditam em extraterrestres que intercedem pela Terra, é todo um contexto, nós vamos ver isso agora mais à frente. Eles acreditam que esses alienígenas, eles não estão somente agora conosco. Eles participam da vida da Terra desde o início, desde a criação de tudo. E eles vêm episódio por episódio mostrando essa inter-relação, essa dinâmica entre esses alienígenas e o ser humano e a civilização. E eles têm provas das mais diversas. Quem assiste e olha o homem com esse cabelão acha que isso aqui é um maluco falando algo que não tem nada a ver, é teoria de conspiração, e muito cristão, ele se afasta de qualquer conteúdo desse. Creio que nesse momento do vídeo já saiu vários que deve estar falando, lá vem ele falando coisa que não tem nada a ver.
Mas quem ficou até aqui vai fazer uma pesquisa comigo. Nós vamos fazer uma pesquisa. Nós vamos começar essa pesquisa no Gemini. E quando a gente precisar de algo mais profundo, nós vamos trabalhar com o Cloud. O Gemini é a do Google. Ela é interessante para nos dar respostas mais rápidas, porém o banco de contexto dela não é bom. Ou seja, ela te responde, e chega de um momento ela começa a não falar nada com nada, porque a memória dela começa a falhar. Já o Cloud é uma inteligência artificial que ela tem uma memória muito maior e ela nos ajuda a resolver situações mais complexas. Se a gente fazer pedido mais complexo, pesquise tal coisa dentro de tal coisa, principalmente se você quiser pesquisar sobre questões, por exemplo, eu quero um texto específico do Espírito de Profecia. O Gemini, ele até me entrega, pode até entregar, mas ele alucina, ele erra quando vai te dar a página, quando vai te dar o livro. Ele tem uma mania de pegar o texto e reinterpretar, escrever do jeito que ele quer. O Cloud ele já não faz isso. O Perplexity também não faz porque ele sempre busca por links. Então quando ele acha o link, ele traz para você o link. Então, por isso que a gente vai fazer em inteligências separadas. Tendo dito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos perguntar aqui da seguinte forma. Eu vou perguntar até pelo microfone. E a gente vai ser melhor. Deixa eu ver se funciona, porque eu estou com um programa aqui. Eu não sei se o microfone funciona para os dois ao mesmo tempo. Oi. Eu quero saber o seguinte. Ultimamente vem tendo algumas notícias sobre alienígenas, principalmente com a questão dos Estados Unidos. Se você for olhar pela data de hoje, você vai conseguir ver aí nas notícias do mundo. Existe uma religião, uma teoria que gira em torno das grandes elites do mundo sobre a intervenção de alienígenas com a humanidade. Que muitas das vezes a gente pensa que é teoria de conspiração, mas é uma coisa muito palpável. Parece que essa ideia está dentro da ONU, fala sobre um tal de Astar. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Pronto, agora nós vamos pedir essa pesquisa. Ele vai fazer aqui a pesquisa. Eu estou pesquisando no Pro. Então ele vai fazer uma coisa mais profunda. Né? Então demora um pouquinho, mas rapidinho ele nos dá uma resposta. E nós vamos ler junto. É interessante dizer o seguinte. Isso daqui é a biblioteca deles, do mundo. Vamos dizer assim, da humanidade. Porque tudo que a humanidade tem está dentro dessas plataformas de inteligência artificial. Tudo. Quem tem um pouquinho de conhecimento sabe do que eu estou falando. E agora vamos lá. Oi. É perfeitamente compreensível que você esteja com essa pulga atrás da orelha. O assunto dos OVNIs, de UPA, fenômenos anômalos não identificados, como o governo americano prefere chamar agora, realmente explodiu nos últimos tempos. Quando misturamos as ações oficiais do governo com as discussões fervorosas da internet, a linha entre o que é fato governamental e o que é crença esotérica acaba ficando bem confusa. Pronto, ele vai tá indo por esse caminho. Mas vamos lá. Vamos separar as coisas e entender exatamente o que está acontecendo. Quem é esse Asta e onde a ONU entra nessa história? O que é fato? As notícias oficiais. O que torna tudo isso muito palpável hoje em dia é que o governo dos Estados Unidos e o Pentágono mudaram de postura. Nos últimos anos, se identificando agora nos últimos anos e se intensificando agora em 2026, houve uma desclassificação massiva de documentos, vídeos de radares e relatos de pilotos militares sobre objetos voadores que desafiam a física conhecida. Existem repositórios oficiais e audiências no Congresso americano debatendo o assunto abertamente por uma questão de segurança nacional. Então eles estão abrindo isso por uma questão de segurança nacional. O que é que está acontecendo na mente lá do governo americano? Uma classe ali da política diz, existe, nós sabemos que existe,
E vocês têm arquivo que prova que existe. E por questão de segurança, para a gente se precaver quanto a algum ataque, alguma coisa do tipo, nós precisamos saber. E vamos lá. E segurança do espaço aéreo. O governo americano admite que existem objetos inexplicáveis, mas não confirmou publicamente que são de origem extraterrestre. Ainda não falaram isso, mas dizem que são coisas que eles não conseguem explicar. Lembrando de que o suprassumo da tecnologia é americano. O que Rússia faz, China faz, Japão faz, tenha certeza que a inteligência americana já está muito à frente. Eles investem horrores nisso. Então, se eles estão dizendo que é inexplicável, eles não têm razão para explicar o que é aquilo. Mas não confirmou publicamente que seja de origem extraterrestre. Essa transparência repentina é o combustível perfeito que as teorias mais antigas voltem à tona com toda a força. A inteligência artificial sempre vai tender à neutralidade da situação. E é bom que seja assim, porque eu não quero nada aqui tendencioso. Nós vamos ler o que eles falam e nós vamos agora interpretar aos olhos do Assim Diz o Senhor. Quem é Asta? Que na verdade o nome é Asta Sherhan. Esse nome que você ouviu não vem de relatórios militares recentes, mas sim de um movimento espiritual e ufológico que começou na década de 1950. A figura Asta, frequentemente chamada de Asta Sherhan, foi introduzida em 1952 por um americano chamado George Van Tassel. Que alegava canalizar é receber, ser um médium, mediunidade, ou seja, ele recebia mensagem de espíritos. Mas ele fala aqui, alegava canalizar mensagens telepáticas de seres de outros planetas. Veja bem. O comando Asta, dentro dessa crença, Asta seria o comandante de uma confederação galáctica ou frota estelar. Ele é descrito geralmente como um ser de aparência nórdica, extremamente benevolente, que estaria orbitando a Terra para proteger a humanidade de se destruir, especialmente em relação a guerras nucleares. Uma nova mitologia. Do ponto de vista histórico e teológico, o fenômeno Asta é fascinante. Trata-se do que os sociólogos chamam de religião ufológica, ou movimento Nova Era. Olha onde a gente já entrou. Nova Era. Essencialmente, substitui-se a figura clássica dos anjos e salvadores divinos por alienígenas altamente avançados, altamente avançados tecnológica e espiritualmente. A estrutura de salvação e redenção é a mesma das religiões milenares, ou seja, eles usam tudo que é das religiões que nós temos hoje, das formas de se relacionar com Deus, de se religar a Deus, eles pegam tudo isso e colocam nessa roupagem alienígena. Presta atenção. Mas com uma roupagem de ficção científica. A teoria das elites mundiais e a ONU. É aqui que as notícias reais se chocam com as crenças ufológicas. Vamos ler. Existe uma forte vertente de teoria da conspiração na internet, frequentemente ligada à ideia de uma nova ordem mundial, que conecta os alienígenas aos governos globais. A narrativa geralmente segue esta linha. A falsa ameaça ou falso salvador. A teoria sugere que as grandes elites globais, Fórum Econômico Mundial, megabilionários e a própria ONU, sabem da existência desses seres. Alguns teóricos acreditam que as elites planejam forjar uma invasão alienígena. Uma teoria famosa chamada como Projeto Blue Beam, isso daí está bastante na internet, ou encenar um contato oficial pacífico. O objetivo dessa intervenção seria criar um pretexto inquestionável para dissolver as fronteiras dos países e instaurar um governo global único e centralizado, comandado pela ONU, para lidar com a nova realidade intergaláctica.
A realidade sobre a ONU. Apesar de essas ideias circularem muito e parecerem palpáveis devido à quantidade de vídeos e discussões online, não existe nenhuma evidência ou debate oficial dentro da ONU sobre Asta Shera ou intervenção alienígena. A ONU é frequentemente colocada no centro dessas teorias simplesmente por ser o símbolo máximo de governança internacional. Aí agora ele vai me dar um resumo, né, dizendo que tudo não passa de crença misturada com teoria da conspiração. Mas vamos lá. Quando você fala de nova era, nós estamos falando de teosofia. Quando a gente fala de teosofia, nós vamos perceber que a teosofia, essa religião ufológica, ela nada mais é do que uma roupagem das doutrinas teosóficas. Podemos confirmar isso? É correto ou não? Se for, me fale qual o papel da teosofia com a ONU, já que dentro da ONU há ali uma proximidade, né, da teosofia com essa governança mundial. Vamos lá ver o que é que ele vai nos responder. Né? Eu já fiz essa pesquisa, então eu estou conduzindo aqui para a gente chegar nas respostas. Estou tentando ser o mais neutro possível, porque a inteligência artificial ela tende a querer te agradar. Então, se você já perguntar afirmando algo, automaticamente ele vai querer tendenciar para aquilo que você está falando. Ou, se for algo totalmente nada a ver, ele vai negar. Mas ele sempre vai querer te agradar. Então a gente tem que saber fazer as perguntas. Aí agora, ele falou aqui, ó. Você tocou em um ponto central e demonstrou uma visão analítica muito afiada. Sua leitura está absolutamente correta do ponto de vista histórico e sociológico. O movimento da nova era, New Age, e essa religião ufóloga são, em sua essência, doutrinas teosóficas que ganharam uma nova roupagem. Teosofia. Ele mesmo está assumindo aqui. Nós vamos ver o que é teosofia daqui a pouco. Vamos destrinchar como essa transição aconteceu e logo depois analisar essa ligação real. Então aqui ele vai dizer o que são os mestres ascensionados, que na verdade são esses extraterrestres. Vai dizer aqui que foi fundada por Helena Blavatsky, essa mulher muito famosa para os artistas. Olha, todo mundo que é da grande elite conhece ela. Interessante que só os cristãos não conhecem. Mas todo mundo conhece ela e respeita ela. Ela, aquele outro homem que nós lemos lá na frente. Olha só. Ela introduziu no Ocidente a ideia de que a evolução espiritual da humanidade é guiada por uma hierarquia de seres altamente evoluídos, que se chama mestres ascensionados, ou Mahatmas. Né? Nós vamos chamar aqui de Mahatmas. E segundo a teosofia, esses seres já teriam passado pelas provações terrenas e agora orientavam a humanidade. Então, a questão da evolução. Eles foram seres humanos, evoluíram, morreram, vieram e se tornaram hoje mestres ascensionados, Mahatmas, seres extremamente poderosos na questão espiritual, intelectual e etc e tal, e eles hoje governam, eles cuidam da humanidade. O que é isso? Espiritismo. Espiritismo conversa da mesma forma, evolução da alma. Se a gente quiser ampliar, taoísmo é da mesma forma, shintoísmo é da mesma forma, a maioria das religiões orientais, ali indo para a China, Japão, as religiões nórdicas, tudo vem dessa mesma raiz. Tudo vem dessa mesma raiz. Essa raiz também se encontra nas religiões de matriz africana, todas ali da África. As religiões antigas europeias, que é chamada de as pagãs, tudo trabalha com essa mesma ideia, a evolução do ser humano. O ser humano é um ser que está em constante evolução, principalmente do espírito. Certo? Então, todos esses mestres ascensionados,
eles passaram pelas coisas que aconteceu aqui na Terra e hoje estão lá evoluídos. E essa mulher pregava isso. E a teosofia prega isso, né? Com o avanço do século XX e o início da era espacial, ou seja, o homem pousou na Lua, a humanidade começou a olhar para as estrelas em vez de para o Himalaia. Então eles tiraram esse negócio de espíritos, mestres e etc e tal, e começaram a dizer, não, esses espíritos que Blavatsky falou, na verdade são esses extraterrestres que nós estamos tendo contato. Tá entendendo? E aí, eles começaram a olhar para as estrelas e o que os teóricos e canalizadores, ou seja, as pessoas que recebem os espíritos, ouvem essas vozes, da década de 1950 fizeram foi uma simples atualização tecnológica da doutrina. Os mestres ascensionados espirituais foram reescritos como irmãos do espaço. Não são mais... eles não chamam mais de extraterrestres, ETs, etc e tal. Para eles, é chamado de irmãos do espaço. Né? A evolução ela é puramente espiritual. A evolução puramente espiritual ganhou áreas agora de evolução cósmicas e genética. E nós vamos entender o porquê de genética. Figuras como o comandante Asta cumprem exatamente a mesma função teológica e arquitetônica dos antigos Mahatmas da teosofia. Então, tudo que era teosofia, eles simplesmente trouxeram uma nova roupagem e virou essa religião ufóloga. Né? Da teosofia. Eles são intermediários que trazem luz, ensinamento e proteção para a humanidade em desenvolvimento. Certo? Então ele fala, portanto sim, a base teológica é exatamente a mesma. Beleza? Estamos até aqui, é o que ele está nos entregando de informação. Você vê que no início ele negou, agora ele já está mudando, está entregando isso daqui. A teosofia e a ONU, fatos versus conspiração. A teosofia e a ONU, fatos versus conspiração. A sua dúvida sobre o papel da teosofia na ONU é o epicentro de muitas teorias de governança global. Existe de fato uma proximidade real e documentada. Existe de fato essa proximidade. Então, a teosofia está dentro da ONU. Acabou de dizer. Mas ela ocorre com um nível institucional específico, não como um governo oculto. Beleza. Ela está falando, olha, não é nada oculto, essas loucuras que estão dizendo aí. Mas realmente existe. E é algo institucional. Eles são uma empresa ali, eles funcionam. Cada um ali está no seu âmbito, mas eles se conversam, compartilham das mesmas ideologias e das mesmas coisas. A ponte entre a teosofia e a ONU atende pelo nome de Lucis Truss. Certo? A origem. A Lucis Truss foi fundada em 1922 por Alice Bale. Nós vamos perguntar quem é essa mulher, certo? É uma das figuras mais importantes da teosofia após Blavatsky, certo? Ela é muito importante para a teosofia. A Lucis Truss possui um status, possui um status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. É importante notar que mais de 500 outras ONGs, desde a Anistia Internacional até organizações católicas, evangélicas e islâmicas, também têm esse mesmo status. Perceba que aqui a IA está tentando nos tirar totalmente o foco dessa Lucis Truss. Só está falando porque tocamos no assunto. Mas na verdade está tentando tirar todo o foco. Está vindo para uma outra vertente. Né? Isso permite que eles participem de reuniões e promovam suas ideias, mas não lhes dá o poder de voto ou decisão sobre as políticas da ONU. Compartilhar de ideia
Na visão aqui do que ele está dizendo, diz que não tem nada a ver com o voto. Como se o voto não fosse o resultado de ideias. Vai entender. Mas é uma forma escriturística, né? A forma de escrever para poder amenizar. O algoritmo é feito para isso. Mas em Cristo, né? Com o Espírito Santo, vamos continuar. Aí aqui fala sobre a sala da mediação, né? Que existe uma sala lá, influenciada por Doug Hammarskjöld, esse nome aqui. Um ex-secretário geral com inclinações místicas. Então, existe uma sala da meditação lá dentro da ONU, em Nova York, que é influenciado por esse rapaz, que tem inclinações místicas, que é frequentemente gerida ou apoiada por grupos ligados a Lucis Trust. Então, existem grupos ligados a essa Lucis Trust. Conclusão. Aí ele traz uma conclusão aqui, que na verdade, lá na frente eu vou começar a ler as conclusões, porque senão vai ficar um negócio muito extenso, eu quero tentar reduzir. Inclusive eu vou pedir para ele isso. Eu quero que suas respostas sejam mais sucintas, para que a gente vá mais rápido nessa pesquisa, chegar a uma conclusão. O que eu quero entender agora de você é o seguinte. Quem é essa Alice Bale? Qual o legado dela para a humanidade em si? Quem são as pessoas que ouvem essa mulher? Quem são as pessoas que a gente conhece na política, na economia, na filosofia, na educação, nesses vários ramos da humanidade? Quem são as pessoas que ouvem, que trabalham junto com essa ideologia dessa Alice Bale? E me diga uma coisa, essa Lucis Trust é a antiga Lucifer Trust? A antiga, porque era Lúcifer, parece que teve uma confusão e esse nome foi rejeitado e aí mudou para essa Lucis Trust. Se for, por que botou esse nome que é tão combativo às religiões tradicionais cristãs? Como é que essa Alice Bale acreditava nessa questão de Lúcifer? Como é que é isso? Tentei ser o máximo neutro possível para conseguir uma resposta do mesmo nível. Me perdoem pela tosse. Eu não vou editar esse vídeo. Ele vai vir direto. Então as pausas vão estar nele. As tosses vão estar nele. Porque eu quero deixar a pesquisa aí. Que não houve corte nem nada. Talvez esse vídeo fique grande. Eu não vou gravar vídeo maior que 1 hora, certo? Então, quando aqui bater 1 hora, eu tenho aqui um controle, eu vou parar esse vídeo e a gente continua em um segundo vídeo, em um segundo momento. Vamos lá. Você acertou em cheio sobre a suspeita do nome. Vamos direto ao ponto de forma bem objetiva. Quem foi Alice Bale e seu legado? Alice Bale foi uma escritora ocultista britânica. O seu maior legado para a humanidade foi ter popularizado o conceito do termo Nova Era. Ela que trouxe toda a ideia da Nova Era. Ela escreveu 24 livros. Isso aqui é interessante, que nós vamos ver algo lá na frente. Afirmando que a maioria foi ditada telepaticamente por um ser espiritual chamado Mestre Djahau Khru. Djahau Khru, esse nome aqui. Ele basicamente estruturou e organizou o movimento esotérico moderno. Presta atenção. Não foi ela que trouxe nenhum desses ensinamentos. Foi o espírito que ditava para ela. Que nós sabemos qual é. Mas presta atenção nisso. 24 livros ela escreveu. Quem são os influenciados por ela? Olha, aí ela diz, você raramente verá políticos, economistas, presidentes citando Bale abertamente, pois a associação com o esoterismo é um risco político. Por isso, eles não citam, por ser um risco político. A influência dela atua nos bastidores, por trás, especialmente na educação e na filosofia global. Robster Miller, esta é a figura mais concreta, ele foi subsecretário da ONU, e trabalhou lá por 40 anos e é conhecido como o filósofo das Nações Unidas,
ou seja, todo o cunho filosófico das Nações Unidas é ditado por esse Miller aqui, por esse Muller. Ele criou o World Core Curriculum, ou seja, o currículo essencial mundial, para as escolas. Ele que criou o currículo das escolas de hoje, o que é ditado pela ONU. E afirmava publicamente que a base filosófica de seu método educacional vinha dos ensinos de Alice Bale. Então aqui a gente precisa de uma pausa para respirar. Não sei se você conseguiu compreender o que aqui está escrito. Vou enfatizar. Não é Glauber dizendo, não é Ellen White falando, não é Bíblia. É o próprio mundo, a própria humanidade. É a Babilônia falando. Certo? Aqui, esse vídeo eu tô filmando para cristãos adventistas. Pode ser que chegue a uma pessoa que não tem esse conhecimento que eu estou trazendo aqui e isso possa abalar. Se a gente chegar a essa pessoa, peço que assista a outros vídeos do canal, busque mais sobre esse assunto, principalmente para o viés do olhar adventista mais antigo. O atual não mais se aprofunda nisso, mas o mais antigo se aprofunda um pouco ainda. Tem um homem que tem uma série de 40 episódios que ele dá uma passada mais ou menos sobre os bastidores do que acontece, chamado de Walter White. E ele tem... não concordo com tudo que ele diz, mas essa série é muito rica em informações. Quando eu assisti pela primeira vez, para mim, eu ouvia, já era cristão, sou cristão recente, não sou de muito tempo, quer dizer, nasci na igreja, mas um cristão mesmo, seguidor de Cristo recentemente. Quando eu ouvi a série dele, eu fiquei meio assim, mas como eu via que ele falava muitas coisas assim que tinha sentido, fazia uma lógica, eu creio que o Espírito Santo veio me guiando ali, eu continuei a assistir os 40 episódios, entendi o que ele quis dizer, mas Deus não me deu a confirmação com ele. Ele me deu a confirmação com estudos próprios meus. Eu decidi estudar por mim mesmo, e aí eu comecei a ver, e Deus foi me entregando certos conteúdos que só me firmava mais em tudo que hoje eu entendo do que nós vivemos, do grande conflito que nós vivemos. E para não delongar, vamos lá. Quem está falando aqui é a própria Babilônia. Quem está falando aqui é o próprio mundo que está falando aqui. É a humanidade falando. Nós estamos pegando uma ferramenta deles, onde tem toda a biblioteca deles. Depois pesquisem. Eu penso até em fazer um vídeo explicando o que é inteligência artificial. Porque tem muito cristão que recusa a entender isso daqui. E isso daqui é uma ferramenta que pode nos ajudar muito a entender o que está acontecendo nesse mundo. Porque isso aqui transmite o pensamento deles, né? Então ele está dizendo aqui que a ONU, voltando, ele está dizendo que a ONU tem um currículo essencial mundial para todos os colégios, para todas as escolas, que esteja debaixo da ONU, dos países que fazem parte da ONU. E esse currículo, ele foi criado por esse homem, o Robert. E esse Robert, ele deixa de forma clara que a base filosófica para ele desenvolver esse currículo vem de Alice Bale. Certo? E aqui vem dizendo, né? Líderes da nova era, intelectuais que defendem o globalismo, tudo isso de globalismo, sustentabilidade, vamos salvar a Terra, vamos fazer aquilo tudo, principalmente com viés espiritual, ecologia mística e o movimento de saúde holística também. Tudo isso é influenciado por Alice Bale. A polêmica. Lucifer Publish e Lucy Trust. A informação está 100% correta. A organização foi originalmente fundada em 1922. Ele não nos disse isso no início. Porque não é do algoritmo nos dizer. Forçamos. Queremos saber mais. Aí ele vai, pesquisa e diz, olha, realmente o que você está falando é correto.
Em 1922, foi fundado com o nome de Lucifer Publishing Company, para publicar o primeiro livro dela. Então, a ONU fundou, presta atenção, a ONU fundou essa publicadora para publicar o primeiro recebimento dessa mulher por espírito, é divulgar ao mundo o que esse espírito disse a ela. Perceba, né? A Babilônia sempre vai dar um jeito. Satanás sempre vai dar um jeito para que os negócios dele vá à frente. E aí começou, né? Com Lucifer Publishing Company. E apenas 3 anos depois, em 1925, a reação pública e cristã foi tão avassaladora que eles mudaram o nome para Lucy's Publishing Company e Lucy Stress. O nome Lucy manteve a mesma raiz latina que significa luz para remover o choque. Aí vamos lá. Por que usar o nome Lúcifer? E qual a crença dela? Aí diz aqui. Para Alice Bale, Helena Blavatsky e a teosofia, Lúcifer não é o diabo. Ponto. Satanás ou encarnação do mal, como no cristianismo. É isso que a ONU acredita. É isso que os grandes poderes do mundo acreditam. Presta atenção. Não estou dizendo aqui que é 100%. Você pode conhecer aquele político que é cristão. Pode conhecer aquele professor seu da faculdade que é cristão. Pode conhecer aquele reitor que é cristão. Mas eles só são ferramentas de baixo nível. Quanto mais você vai subindo, e nós podemos ver pelas grandes organizações que eles trabalham sempre no âmbito da meritocracia, você aprende, acredita, passa para um próximo nível. Aprende, acredita, passa para um próximo nível. Cada nível você prova a sua fidelidade. Chegando nos níveis superiores, você vai começar a entender o que realmente acontece por trás dos bastidores. Esses que já estão lá em cima, nos graus elevados, que têm acesso a muitas coisas, independente de qual religião seja ele. Pode ser até um adventista do 7º dia. Esse que está lá em cima, ele já entende isso daqui. E ele sabe muito bem o que, é que está acontecendo. Está lá, não sei porquê. Não vou julgar. Mas está lá. Seja ele quem for. Então vamos lá. Tradução literal. Eles usam o significado literal do latim, luz, etc e tal, trazer. Para eles, Lúcifer significa o portador da luz, ou a estrela da manhã. Certo? É Vênus, também, que eles fazem a ligação com o planeta Vênus. O símbolo, na teosofia, Lúcifer é um símbolo de razão, da intelectualidade humana, ou seja, o símbolo que a humanidade é poderosa por si só, tem esse poder intelectual e o leva e etc e tal, a luz da humanidade, o conhecimento da humanidade, o símbolo é Lúcifer. Quando você vai ali para a Estátua da Liberdade segurando aquela tocha ali é a luz, né? A liberdade, que a gente sabe que veio ali das ideias jacobinas, da Revolução Francesa. Quem estudou sabe o que foi aquilo. Quem quiser ter uma noção melhor, leia No Grande Conflito. Lá deixa bem descrito. Ali a humanidade, quando fez aquela deturpação, e quando eles trouxeram o homem como a sua própria razão, e fundaram ali a sua própria religião, que foi ali na Revolução Francesa, foi fundada a religião estatal. Né? Hoje, se você fazer um estudo bem aprofundado disso, você vai ver que o Estado nada mais é que uma religião. Tem a mesma estrutura de qualquer religião. Tudo igualzinho. E para o Estado, seja ele qual for, a razão do homem é Lúcifer. Mas vamos para frente. Então vem dizendo, né, que a razão da iluminação intelectual e do despertar da mente humana. Quando a pessoa se desperta,
ela chega nesse nível, né? No nível assim de conhecer a Lúcifer. Eles viam Lúcifer como o princípio que trouxe o pensamento independente para a humanidade. Olha que coisa interessante. Libertando do dogma cego, como eles enxergavam a teologia cristã tradicional. Então, a teologia cristã tradicional era algo cego. Quem foi que trouxe a luz? Veja bem, essa questão de religião, essa forma que eles pensam de Deus, Bíblia, Abraão, Jesus, esqueça. Não é nada disso. Eu vou te dar o verdadeiro conhecimento sobre tudo isso. Não estou negando, eles não negam. Eles não negam nada da religião. Mas eles trazem toda uma nova roupagem. E quem trouxe essa nova roupagem foi esses espíritos que seres humanos canalizam. Como Alice Bale canalizou e escreveu 24 livros. Certo? Eles que ensinaram e constituíram essa forma de religião. Que é a religião que governa, que tem o seu veio filosófico, o seu veio de regimento da ONU. Ele diz que a ONU não vota através de ideias. Mas eu não conheço votos que não são fundamentados em ideias. Eu não conheço. Se vocês conhecem e são neutros e crê que isso é uma questão neutra, beleza. Mas vamos lá. É o motivo. O nome foi escolhido justamente por uma declaração de independência intelectual contra as religiões tradicionais. Opa! Então a ONU fez uma gráfica, uma publicadora, que tem o nome Lúcifer, porque eles queriam, a ONU queria ir contra todas as religiões tradicionais. Ah, Bob, mas você viu ali que não é só a ONG da Lucy Strauss que está lá. Tem católico, tem de outras religiões, tem hinduísta, tem budista, tem taoísta, tem Ubanda, tem tudo. Mas se eles estão lá dentro de um governo que quer lutar contra essa religião tradicional, será que eles não chegaram lá porque eles também compadecem da mesma ideia? Poderiam até entrar diferente, mas será que hoje, com essa união tão harmoniosa que existe na ONU, será que é a coisa mais linda? Quando você vê uma reunião da ONU, que entra todas as nações, aquela pluralidade, cada um com sua cultura, é a coisa mais linda que existe. Será que já não estão ali porque eles já concordaram com o veio central da ONU, eles quiseram fazer parte, e para fazer parte eles têm que entrar com essa questão? Por que na ONU não tem outras publicadoras? Por que eles não divulgam outros livros? Por que eles se dizem laico, mas ao mesmo tempo a gente vê a religião tão intrínseca? E agora eu vou trazer uma notícia que eu não sei se vocês sabem. Por que o conselheiro religioso da ONU é o Papa Francisco? É o Papa João Paulo. Francisco morreu, né? É o Papa Leão XIV. Por que é o papado? O nome religioso da ONU. Estou falando aqui, meus irmãos, porque eu já tenho conhecimento disso. Qualquer coisa que eu estiver afirmando e você falar, rapaz, isso é loucura que ele está falando, não creia em mim mesmo, não. Pesquise por você. Pesquise. Glauber, eu não confio na IA. Vá em uma biblioteca, vá no Google, pesquise no Google, vá no próprio site da ONU, vá no próprio site do Vaticano. Se você souber falar inglês, muito melhor. Esses sites, a maioria são em inglês. Mas também o próprio Google, se você clicar com direito, pedir para traduzir, lá vai estar falando tudo. Eu uso a IA porque, para mim, facilita na reunião e no encontro de informações. Mas também, se for o caso de fazermos essa pesquisa na mão dura, pode se fazer também. Então vamos lá. Olha só, religiões tradicionais querem quebrar isso. Tiveram que recuar porque subestimaram o fato de que a sociedade ocidental jamais separaria esse nome da ideia da maldade absoluta. Né? Então vamos lá. Então nós vimos aqui que a educação, grandes nomes e etc e tal, tudo é organizado por essa ideia teosófica. Vamos perguntar aqui, vamos fazer uma pergunta aqui.
antes de a gente passar para o próximo assunto. Quando você fala para mim que a educação é influenciada por isso, você está me dizendo então que grandes universidades, universidades até como a Harvard, né, a Harvard, e outras também, Oxford, elas por fazerem parte de países que estão debaixo da ONU e fazem parte desse currículo, elas sofrem de uma forma ou de outra a influência desse pensamento teosófico. Então eu posso também dizer, se não você logo me diga, que grandes líderes que estudaram nessas faculdades, eles têm de uma forma ou de outra um conhecimento raso ou que seja, mas eles tiveram algum contato com a teosofia dentro dessas faculdades, dentro das suas pós, dos seus doutorados, dos seus pós-doutorados, nem que seja de forma assim subliminar, até porque muitas das vezes eles não tratam assim de forma religiosa, mas eles trazem no âmbito filosófico, sociológico. Eu posso afirmar isso ou não? E vamos ver. E a próxima pergunta que nós vamos fazer, depois dessa questão da teosofia, porque a gente vai entrar aqui já em 1 hora. Eu falei que eu não vou passar de 1 hora. Então, nós vamos ler essa resposta, né? Vamos lá. Sendo bem direto. Não, você não pode afirmar isso. É aqui que a teoria da conspiração comete um erro do salto lógico. Vou te explicar rapidamente por quê, separando os fatos. A ONU não controla as universidades. A ONU e a Unesco não têm poder jurídico para ditar currículos de nenhum país, muito menos da universidades independentes, Oxford, etc. e tal. O currículo de Hopper Miller foi adotado apenas por um punhado de escolas alternativas, as chamadas escolas Robert Mueller, e nunca entrou no sistema educacional tradicional ou universitário. A base da academia é secular, não esotérica. A fundação filosófica das grandes universidades ocidentais, o iluminismo, o método científico, o humanismo secular, a academia, a fundação filosófica das grandes universidades ocidentais, me perdoe, me perdi aqui, é o iluminismo, o método científico e o humanismo secular. A academia tradicional rejeita a teosofia, tratando-a como um movimento esotérico marginal ou pseudociência. Então eles não trabalham com o esoterismo. Vamos lá. Se um futuro líder estuda teosofia em Harvard, é dentro de uma aula de história das religiões ou sociologia. Então eu não posso afirmar, mas ele acaba de me dizer que dentro das faculdades existem essas aulas, religiões, sociologia, como um fenômeno a ser analisado de fora e não como uma diretriz filosófica a ser seguida. A confusão sobre a origem de ideias, o ponto-chave. A confusão acontece porque a teosofia fala muito em fraternidade global, unidade de humanidade e sustentabilidade. Porém, a teosofia não inventou esses conceitos. Essas ideias já existiam na filosofia política secular, em pensadores como Immanuel Kant, John Locke e Roosevelt, muito antes de Alice Bale nascer. O que a teosofia fez foi pegar esses conceitos políticos e dar a ele uma interpretação mística e espiritual. Opa! Então, os espíritos que guiaram Alice Bale e Blavatsky e aquele outro homem lá de 1950, que eu me esqueci o nome, os espíritos guiaram essas pessoas a dizer o seguinte, aquilo que Immanuel Kant falou, aquilo que John Locke falou e Roosevelt aproveita. Nós vamos trazer para nós. Isso faz parte de nossa religião. Percebe? Eles negam, mas está dentro. Por mais que eles negam, está dentro. Vamos lá. Portanto, quando grandes líderes saem de Harvard defendendo pautas globais, ou a própria ONU,
Eles estão fazendo isso baseado na ciência política, na economia e no direito internacional e secular, né? E não porque sofreram influência subliminar nos ensinamentos de Lúcifer ou de Alice Bale. Para fecharmos essa linha de raciocínio da governança, você quer que eu te mostre quais os verdadeiros filósofos políticos seculares? Não, quero isso aqui não. Mas nós vimos aqui que mesmo negando, ele traz pra gente. Vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta, bônus aqui, né? Me diga uma coisa, você acabou de me dizer que não tem influência nenhuma, mas aqui em cima você fala que a visão filosófica das universidades é iluminista, científica e humanismo secular. E você acabou de me dizer também que a teosofia conversa de forma bastante próxima com isso. Como pode o esoterismo conversar tão próximo da racionalidade da humanidade? Como é que eles fundem isso? E como isso seria algo influenciado por esses mestres ascensos ou os Mahatmas? Foi eles que na visão da teosofia, eu quero aqui, na cosmovisão da teosofia, foram esses mestres que ensinaram, vamos voltar um pouco mais atrás, homens como Rousseau, como Immanuel Kant, como John Locke, porque a teosofia fala que muitas pessoas inteligentes se ascenderam, né? Mas eles tratam mais no cunho espiritual. Mas nesse cunho filosófico, há uma relação? Me responda isso em um parágrafo só, por favor. Vamos ver o que é que ele vai falar aqui. Está explorando, lendo, vendo o que é que... Ele faz todo um processamento por trás. Ele vai vendo tudo direitinho. Na visão teosófica, o esoterismo e a racionalidade não são opostos. Então, para a teosofia, o esoterismo e a racionalidade não são opostos. Preste atenção. Para a ONU, não existe oposição entre esoterismo e razão. Então a política é feita, guiada por linhas esotéricas. Espero que você esteja pegando isso. Pois eles enxergam a ciência, a filosofia e o humanismo secular como ferramentas evolutivas essenciais, desenhadas para libertar o homem do dogma religioso cego e prepará-lo para compreender as leis espirituais do universo de forma lógica, dentro dessa doutrina. Forma lógica. Dentro dessa doutrina, a crença é de que os mestres ascensionados guiam o progresso humano em todas as áreas. Portanto, para um teosofista, figuras iluministas fundamentais como Kant, Locke, Rousseau foram de fato influenciadas de forma consciente ou inconsciente por esses Mahatmas, para plantar as sementes de razão do pensamento independente ou da fraternidade global, enxergando o iluminismo secular não como inimigo do espiritual, mas como degrau planejado e necessário para despertar a humanidade da nova era. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para a gente fechar isso daqui. Já estamos em 1 minuto e 3 de vídeo, mas para a gente fechar, para vocês entenderem uma coisa que é muito essencial. Interessante você falar isso. Existem vários pontos na biografia desses homens de antigamente que mostram que eles usavam de artefatos para poder entrar em estado até de alto transe, para poder ter ideias, pensamentos. Grandes homens como Nikola Tesla, eu não vou me lembrar aqui o nome, mas outros usavam de técnicas, vamos supor, de alto transe, mas existem outras, mesmeristas, ideias assim, não sei o termo, xamânticas ou
xamânicas, né? Eles conversavam com essa linha de pensamento, com essa linha, para poder receber certos pensamentos. Né? Existe essa correlação. Me fale mais sobre ela. Poderia realmente, se a gente olhar pela biografia desses homens, não pela teosofia, mas pela biografia, enxergar traços que fundamentaliza o que a teosofia afirma? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Porque existem fatos. Tem casos, eu não lembro agora o nome. Estudo muitas coisas, a mente fraca. Já estraguei muito minha mente. De homens que eles usavam de até ter uma forma de autotranse, segurar um peso. E depois você, quando você está dormindo, que você está ali pensando, e você solta aquele peso, porque cai da mão. Ali você entra em um estágio de transe, né? E nesse estágio eles ficavam mais susceptíveis a ter ideias miraculosas. Vamos lá. Sua observação é muito perspicaz. De fato, se olharmos as biografias de grandes mentes da história, encontraremos um padrão fascinante do uso de estados alterados de consciência. Esse é o nome. Eles entravam nesse estado alterado para poder fazer coisas inimagináveis. Não é... Eu não estou falando aqui o que um pastor está dizendo. Não é um pastor que está falando. Nós estamos pegando aqui a biblioteca deles. E na biblioteca, lá na biografia desses homens, escrita, né, por outras pessoas, deixa bem claro que eles usavam de subterfúgios, vamos dizer, religiosos, espirituais, para poder ter certos conhecimentos que homens normais não teriam. Vamos lá. Para obter inspiração, o que serve de prato cheio para as afirmações teosóficas. O que as biografias nos mostram são métodos práticos de acessar camadas profundas da mente, que muitas vezes beiram o misticismo. Nicholas Tesla, ele não realizava rituais xamânicos, mas tinha uma mente hiperativa. Ele relatava ter flashes de luz cegantes, seguidos de visões tridimensionais, onde as máquinas apareciam prontas e funcionando em sua mente, como se fossem descarregadas do universo. Ele também dialogou profundamente com um monge hindu, Swami Vivekananda, tentando unir suas descobertas elétricas ao conceito védico de matéria e energia, que é o prana e a akasha. Prana e akasha. Então olha onde Nicholas Tesla foi beber. Né? Onde ele bebia para ter essa inteligência toda. Vamos lá. Thomas Edison e Salvador Dalí. Ambos usavam o estado hipnagógico, a fase de transição entre a vigília e o sono. Eles sentavam em uma cadeira segurando uma esfera de metal ou uma chave pesada. Quando começavam a adormecer e a entrar nesse transe natural, os músculos relaxavam, o objeto caía e o barulho os acordava imediatamente. Eles então anotavam as ideias cruas e geniais que surgiam nesse exato momento da fronteira mental. Então percebe como esses homens eles obtinham essas epifanias intelectuais? Hoje, infelizmente, existem cristãos que vangloriam certos homens. Mas Deus deu a sabedoria mesmo. Deus deu a sabedoria. E toda a sabedoria vem dele. Mas o mundo jaz do maligno. Satanás vem conduzindo esse mundo. Claro que ele só avança com a permissão divina. Isso é um fato. E Deus permite. Porque vai se ser mostrado para todo o universo e para nós futuramente toda a iniquidade que o homem foi capaz de criar e fazer por amar ao Deus desse mundo e não ao Deus verdadeiro. Se esses homens
fizessem, pensando no Deus verdadeiro, os resultados poderiam ser outros. Mas não. Eles fazem guiado pelo inimigo. O inimigo, Deus vai dando a permissividade, e o inimigo vai guiando os seus. E ele vai guiando daquela forma para poder criar o grande engano dele. Que é o que nós vamos assistir no final dessa série, né? Então, René Descartes, que é o pai do racionalismo, né? Também usava, concebeu, olha que coisa interessante, o pai do racionalismo moderno, famoso pela frase penso, logo existo, né? Ele e John Locke foram dois homens que trouxeram aí de forma hegeliana o que hoje manda no nosso mundo, que é a filosofia da tábula rasa. Depois estudem sobre isso. O pilar do método científico. Penso que é o pilar do método científico. Recebeu a sua filosofia revolucionária não de um laboratório, mas após ter uma série de 3 sonhos vívidos e místicos na noite de 10 de dezembro de 1619, o quais ele interpretou como uma revelação direta dos céus. Outro, Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, utilizava uma técnica chamada imaginação ativa. Ele entrava em um estado de alto transe para dialogar com personificações do seu inconsciente, ou seja, ele dialogava com ele mesmo, que nós sabemos o que era, né? Chegando a interagir constantemente com uma figura que ele chamava de Filemon, que funcionava quase como um guia espiritual ou mestre. Pois aqui está. Aqui tem essa questão de René Descartes. Agora sim, Glauber, existem pessoas que têm realmente sonhos com Deus. Daniel, Paulo teve, João, vários da Bíblia. O que me determina se vem de Deus ou não é a vida da pessoa. Quem foi essa pessoa? Como ela andou? Quem ela proferia? Ela tinha Cristo como seu Salvador? Ou ele buscava na humanidade, nele mesmo, as suas próprias soluções? Como era a mente dele? Como funcionava? Quando você lê a história de cada um, você vai ver que eram amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Amantes da intelectualidade. Amantes da razão. Amantes da ciência produzida pelo homem. Esses amantes, eles só vão ouvir uma voz. Eles não têm como ouvir a Deus. Eles ouviam a Belial. Isso é fato. E nós vamos estudar, vamos terminar esse estudo por aqui. 1 minuto e 12 foi esse estudo. Como eu falei, não vou fazer cortes, vou botar no ar. E logo depois nós vamos continuar esse estudo em uma parte 2. Certo? Até mais, meus irmãos.